E aí pessoal, tudo bem? Galera, esse vídeo aqui é oferecido pelo CAI, Curso Avançado de Exatas. Você que ainda não sabe o que é, você que é inscrito no canal e não sabe, o link vai estar na descrição. É um cursinho que eu abri esse ano de 2020, no início desse ano de 2020, em que oferece cursos de exatas para os mais variados concursos aí, seja pré-vestibular, em geral, pré-militar, enfim. Galera, essa sessão aqui que a gente vai abrir hoje com essa questão aqui no nosso canal, vai ser uma sessão em que eu vou pesquisar na internet alguma questão, de preferência não resolvida, nos fóruns mais conhecidos por vocês aí que estão se preparando. Cito aqui dois, que é a PR2 e o Tutor Brasil. Aqui, essa questão, ela vem do PR2 e não está resolvida, e achei interessante. Conforme a gente acha uma questão ou outra, a gente vai dedicar essa sessão aqui do canal para resolver esse tipo de questão, ok? Se você achar alguma questão também interessante, você fala com a gente que a gente pode resolver aqui, beleza? Vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa parada aqui. Bom, conforme eu disse, a questão aqui ela vem do PR2, né, o fórum conhecido de vocês, tenho certeza, e física, né? Físicazinha e vamos ver aqui o que ela vem nos dizer. Uma partícula carregada com carga Q 5 coulombs, beleza, uma carga positiva, segue uma trajetória representada pela equação para x maior que zero. Olha só a trajetória que essa partícula faz. Fala para mim que lugar geométrico aqui é esse aqui. Fala para mim, o que que isso aqui tem de legal? Isso aí é uma parábolazinha, né? Uma parábolazinha no nosso planinho cartesiano, você sabe disso, né? Você estudou geometria analítica e tal. Então, olha só, sem pestanejar aqui, o que que a gente pode fazer? A gente pode já desenhar o formato dessa trajetória, sem problema. Perceba ali que x é maior do que zero. X é maior do que zero, sem problema. Então, eu vou fazer aqui um planinho aqui, xy. Um planinho XY, nada mais intuitivo do que isso, nada mais justo, né? Perfeito. E aí você percebe que essa parabolinha, ela, beleza, vai ser um quadrado perfeito, né? Você percebeu que isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual a x menos 1 ao quadrado. Percebeu essa parada aí? Beleza, olha só tem uma raiz, né? Ou uma raiz dupla, ou duas raízes iguais, né? Cada um fala do jeito que preferir. Eu falo muito que só tem uma raiz, né? Mas são duas reais e tal, e iguais, né? Perfeito. A gente precisa representar essa figura, né? Essa parábola ali. Bom, no x igual a 1 eu vou ter duas raízes. Eu vou ter duas raízes no x igual a 1. Percebeu isso? A gente vai ter duas raízes no x igual a 1. Sem problema aqui, beleza. Bom, essa parábola vai ser voltada para cima, né? Voltada para cima, no x igual a 1, beleza. E quando x é 0, o seu y é 1. Então, assim, são dois pontos que, assim, que você precisa. Para você colocar uma parábola, você precisa de 3 pontos, né? Mas, como aqui a gente já sabe que essa parábola vai ser totalmente simétrica e você já sabe qual é o centro dela, o centro no vértice dela, você já consegue muito bem aqui fazer um esboço, né? Você pode fazer aqui o seu esboço aqui de parábola sem muitos problemas, né? Sem muitos problemas. E aqui eu vou tentar fazer o nosso esboço aqui sem problema, beleza? Então a sua parábola tem que ser alguma coisa parecida com isso aí, né? A trajetória dessa partícula vai seguir essa parábola, o que está escrito no enunciado aí. Vamos ver o que vai dar. Beleza. No plano XY, é o plano que eu estou ali, existe um campo elétrico do tipo, beleza, olha só o campo elétrico que foi formado ali, beleza, menos 2i, vou considerar aí como x, é usual isso, e o j, né, mais 2j, Newton por Coulomb, a gente vai, o j como y, né, beleza. Então, olha só, nesse plano, a gente vai ter um menos 2i para cá. Então, aqui é como se tivesse um EX. Beleza. Tranquilo. E aqui a gente vai ter um EY. Positivo, certo? É isso aí. Vocês perceberam isso aí também? Paralelo ao eixo das ordenadas, né? Esse é y, e o EX é paralelo ao eixo das abscissas. Beleza. O coeficiente de atrito cinético entre a partícula e o plano XY,
Ok, ela vai fazer essa trajetória. Beleza, a gente já sabe aqui um μc. Ó, vamos botar aqui. O nosso μc seria o atrito, o coeficiente de atrito cinético, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. É 1 sobre raiz de 2, né? Vamos botar raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 aqui. Raiz de 2 sobre 2, beleza. Tranquilo isso aí, né? Tá, sabendo que a massa da partícula é igual a 2, é uma partícula com massa de 2 kg. Ok, tranquilo isso aí, né? Beleza. E a gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só os problemas que vão surgindo aqui quando você está mais inteirado, né, do assunto. Você vai ter uma gravidade aqui, certo? Para onde está essa gravidade? Vai lá, 10 segundos aí para você pensar para onde que está essa gravidade. Você que, a maioria aí, pode pensar assim, está em y para baixo, ok? Está em y para baixo? Não creio. Por quê? Esse atrito cinético que está sendo dito ali, é lógico que a força de atrito ela é proporcional à normal que a gente faz, essa força de contato, né? A força de contato que está sendo feita aqui é entre o plano e a partícula, ok? Então existe uma gravidade furando o nosso plano ou saindo do nosso plano. Perfeito isso? Vou repetir. Você tem essa partícula que está andando no seu plano XY. Beleza? É como se a gente estivesse andando no chão. A gravidade ela está apontando para baixo. Ela está perpendicular ao chão em que a gente anda. Mais ou menos isso. Perfeito? Nesse caso eu estou imaginando que pode estar para cima também. Mas não seria o caso, né? Não seria o caso. A gente vai considerar que está furando o nosso chão ali, né? O nosso plano XY, beleza? Olha só o exercício interessante aqui. Você vai ter uma gravidade aqui, ó, furando, furando, furando. Vai ter uma gravidade, beleza? E o módulo dessa gravidade, o módulo do vetor gravidade, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Tranquilo, né? E vai ter um atrito, né? Vai ter um atrito e esse atrito ele é na mesma direção do movimento, contrário ao movimento, ok? Aqui a gente está pensando em 2D, né? Mas tem esse 3Dzinho aí, essa terceira dimensão aí que é da gravidade. Sem ela a gente não consegue chegar a esse atrito cinético. Bom, determine a coordenada y da trajetória para que a resultante das duas forças elétrica e atrito seja paralela ao eixo x. Olha, interessante, né? Interessante, porque nós temos um problema aqui. Nós temos um problema. Bom, vamos supor que a sua partícula... Olha só o problema que eu estou percebendo aqui, galera. Vamos supor que a sua partícula esteja aqui. Todo mundo enxerga aí? Tranquilo? A minha partícula está ali. Está naquele ponto ali. Como ela está seguindo essa trajetória, vou supor ali um pontinho ali qualquer. Perfeito. Essa partícula é positiva. Positiva. Significa que a força exercida em cima dela, ela segue a orientação do campo elétrico. Segue a orientação do campo elétrico. Ok? Então, olha só. Pela independência aqui dos eixos, eu vou ter uma força, uma componente de força para cá, ok? E eu vou ter uma componente de força para cá. Aqui eu vou chamar de força elétrica Y, e aqui eu vou chamar de força elétrica X. E aqui já orientada conforme eu quero, né? Beleza? Já botei só o símbolo do módulo ali, vamos dizer. Já está orientada, certo? O meu X aponta para a esquerda, em termos de campo elétrico, e o meu Y aponta para cima, ok? Aponta para cima, sem problema, né? Perceba que eu vou ter uma força para cima e eu vou ter uma força para a esquerda, ok? Tá. E olha só, determine a coordenada y da trajetória para que a resultante das duas forças, elétrica e atrito, seja
paralela ao eixo X. Ok, não, sem problema aqui. Sabe o problema que você tem que vislumbrar aqui? É que como você tem um atrito que ele é contrário ao movimento, eu vou ter uma força de atrito que vai estar orientada conforme a tangente nesse ponto, e vai estar orientada para cima, né? Ali eu desenhei uma tangentezinha, perceberam aqui que eu desenhei uma tangentezinha, e aqui eu vou ter a minha força de atrito. Aqui vai ter a minha força de atrito. Vai estar sobre essa tangente. Beleza? Aqui eu vou ter a minha FAT. Beleza? A minha FAT vai estar ali em cima. Como a força de atrito ela tem a mesma direção e sentido contrário ao movimento, ela vai ter essa direção de tangente à curva. Tangente à curva. Ok? Então, olha só, o problema ele é mais complicadinho nesse sentido. E aí, o problema que eu queria mostrar para vocês e que a gente resolve agora é o seguinte: essa FAT ela está apontada para cima, aqui naquele jeito ali, sentido meio que noroeste ali, beleza? Eu vou ter uma componente da FAT vertical, mesma direção de FEY, e vou ter uma componente horizontal FAT, FEX, beleza? Percebam que não tem como eu cancelar FAT em Y com FAT EY, porque as duas vão se somar. Eu preciso que as componentes verticais elas se cancelem. Eu quero determinar a coordenada y da trajetória para que a resultante das duas forças seja paralela ao eixo x. Ok? Sabendo que todo movimento é no plano xy. Então, assim, tem como a gente já entendeu o problema, a gente tem como igualar FAT em y ao FEY, que é justamente o que ele quer, né? Não seria nessa posição em que isso vai ocorrer, porque bom, aqui a gente tem a mesma orientação das duas componentes verticais, tanto em FAT quanto na força elétrica, beleza? Então percebam que a gente consegue resolver pensando dessa forma, mas não seria agora que isso vai acontecer, né? Não seria nessa posição, seria quando essa partícula estivesse indo lá para o outro lado, Então eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui para vocês perceberem. O que está acontecendo ali do outro lado? O que muda de um lado para o outro? Fala para mim. Bom, aqui eu vou ter um ponto, beleza? Eu estou imaginando minha partícula ali do outro lado, sem problema. Naquele ponto, eu de novo vou ter o meu FEY, porque continua sendo apontando para cima, e continuo tendo o meu FEX sendo apontado para a esquerda, sem problema algum. E aí percebam que eu vou ter aqui uma trajetória tangente aqui nesse ponto, vou desenhar uma tangentezinha aqui, beleza? Uma tangentezinha, e o meu FAT agora, ele está apontado para baixo, na direção ali sudoeste, vamos dizer assim. O meu FAT está aqui, ó. Esse aqui é o meu FAT. Por quê? É contrário ao movimento. Beleza? Força de atrito contrária ao movimento. Sem problema. Percebam que agora a gente consegue cancelar as componentes em Y, de tal modo que a gente possua somente uma resultante paralela ao eixo X. Percebam, então, essa ideia do problema ela é importante. Tranquilo? Percebam que se o seu Q for negativo, você tem a inversão dessas forças elétricas. Então, nesse caso, a gente poderia falar que antes de atingir o ponto x igual a 1, y igual a 0, eu conseguiria fazer isso. Como a minha carga é positiva, e foi isso que eu pensei no início, esse fato vai ocorrer depois do ponto x1, y0. Perceberam essa parada aí? Tranquilo. Olha só, essa é a ideia do problema. Como que a gente vai resolver essa parada? Percebam que o problema é interessante, né? É bem interessante, a gente percebe aqui algumas coisas, né? Tranquilo. Eu vou pegar aquele ponto ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aquela parábola para cá. Vou trazer aquela parabolinha para cá. Olha só. Vou trazer a parabolinha para cá, sem problema nenhum. E aí fala para mim aqui. Olha só. Se liga. Eu tenho aqui um pontinho. Beleza? Vou trazer aqui um pouquinho.
E aí, meu camarada, olha só, a gente vai ter uma tangente a esse ponto aqui. Por que é importante a gente calcular a tangente? Por que a gente tem que calcular a tangente? Bom, a tangente, ela te dá o sentido, a direção, no sentido não, né? A direção da trajetória instantânea, instantânea. Então, se nada foi feito, né, a gente sai pela tangente, não é assim que a gente fala? Que tem uma força centrípeta. Aqui, falar de força centrípeta é um negócio meio complicado. Existe uma força centrípeta instantânea aqui para cada raio que você tem ali instantâneo. Mas a gente está falando de parábola, então falar de raio é até mais complicado. Mas sabem que existe, né? Sempre está apontando aqui para algum lugar e está variando essa força apontada para o centro, que não tem centro. Enfim, galera, o que eu quero falar aqui? Que se não fizer nada, se eu solto essa partícula, ela não está mais formando aqui essa parábola, ela vai sair nessa direção. Então, a tangente, ela dá a direção instantânea do movimento. Instantânea do movimento. Ok? É muito importante isso aí. Em cinemática a gente vê bastante sobre isso. Tranquilo? Bom, e aí, né? E aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma decomposição aqui para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Olha só, vou fazer aqui uma paralela a x. Ó, essa aqui é uma paralela ao eixo x aqui, só para você ter uma ideia. E aqui eu vou fazer uma paralela ao eixo y. Percebam aqui que eu vou fazer uma paralela ao eixo y aqui, só para a gente ter uma noção onde a gente está, né? Beleza. A gente tem um ângulo aqui, beleza, que seria o coeficiente angular da sua tangente àquele ponto, beleza? Aquele θ seria o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto, beleza? Sem problema, vamos lá. Então, tranquilo aqui, o que você sabe sobre as forças? Você tem uma força de atrito aqui. Você tem uma força de atrito aqui, né? A gente precisa saber as componentes dessa força de atrito aqui, sem problema, né? Precisamos saber as componentes dessa força de atrito, sem problema nenhum. Por quê? Porque você tem aqui uma força horizontal. Você tem aqui uma força horizontal que eu vou chamar de FEX, beleza? E você tem uma força aqui que é vertical, que é FEY. Você quer cancelar essa força vertical. Concorda comigo? Você quer cancelar de tal modo que a resultante dessas forças só tem essas duas forças. Percebam aqui que o peso e a normal, eles são perpendiculares ao plano XY. Ok? O seu peso está entrando, né? Percebam ali a orientação de G, está entrando no seu plano, beleza? No sentido contrário a Z, né? O seu Z aqui ele está saindo, olha só, é contrário a Z. Contrário a Z, porque o seu Z aqui, ele está saindo, ele está assim, né? Como que eu sei disso? Olha só, você tem que o vetor x seria um vetorzinho unitário que orienta todo o seu eixo x, ele faz um produto vetorial com o seu vetorzinho y. Isso aqui tem que dar z. E aí, pela regra da mão direita, conforme a gente desenhou ali, ó, x, y e z. Beleza? Aqui deve estar um pouco ao contrário, né? Mas você faz a regra da mão direita, x, y, saindo z para cima. Beleza? Então aqui eu sei que G aqui está no sentido contrário a Z, como se o Z está saindo do plano. Enfim, não entrando nesse detalhe, não precisa, né? Eu só falei que assim, você precisa do peso e da normal, né? A normal está no sentido positivo de Z e você tem uma força-peso no sentido contrário a Z. Beleza? Isso aí é o de menos. Percebam aqui que a gente pode decompor esse vetorzinho φ, não pode? Olha só, onde que vai aparecer esse θ? Vai aparecer aqui, né? Aqui eu tenho um θ, não tem? Eu tenho um θ ali. Como eu quero cancelar essas forças, eu falo que φ vezes o seno de θ, beleza? O que eu fiz aqui? Eu peguei a componente vertical da minha força de atrito,
ok? Isso aqui vai ser igual ao meu f e y. Sem problema aqui, né? Sem muitos problemas. O que vocês acham aí? Tranquilo essa parada? Tranquilo isso aí? Beleza. Galera, o que a gente sabe aqui? A gente não tem esse ângulo, né? Vamos tentar descobrir esse ângulo, que é o que está faltando para a gente descobrir o resto. Bom, aqui a gente vai calcular a derivada dessa função aqui de segundo grau. A gente tem que y' vai ser igual a 2x menos 2, beleza? O que você sabe sobre derivada? Bom, você precisa saber derivar polinômio, que é coisa bem fácil de fazer, mas é muito fácil de fazer, beleza? É bem tranquilo, né? Procure saber aí nos lugares, todos os lugares da internet, como é que se deriva polinômio. Por favor, você precisa saber isso, ok? Você aí que quer AFA, ITA, IME, SPSEX ou qualquer coisa assim nesse sentido, você saber derivar é importante. Falar que até, olha só, até EAR, vamos dizer assim, por que eu estou falando até, né? Porque é um nível considerado um pouco mais baixo em termos de cobrança, pegando a parte exatas, lógico, né? Nesse sentido, mas você saber derivar às vezes ajuda em muitos casos, né? Você vai perceber que é tão simples você saber derivar polinômio que vale a pena, é a minha recomendação, tranquilo? E assim, saber derivar, você que, por exemplo, quer EAR, pegando um exemplo aqui, você saber derivar, você não é que você precisa disso para sua prova, né? Mas você sabendo isso, você vai acelerar algum tipo de resolução em geometria analítica. E olha só, eu recomendo de verdade, porque é simples você derivar. O que é mais difícil em derivar, né? Que a gente fala derivar assim, né? Bom, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Talvez a gente faça um vídeo falando sobre isso depois, enfim. Qual é o difícil da derivada? É você interpretar isso geometricamente. É mais complicado. Derivar é um processo muito simples ali. Agora você saber a interpretação geométrica, que ela é sensacional e você precisa saber mais a fundo. Aqui o que eu vou falar para vocês? O que seria a derivada? Seria o coeficiente angular daquela reta roxa ali. É o coeficiente angular dessa reta roxa, coeficiente angular da reta tangente ao longo da curva, beleza? Como eu quero o coeficiente angular da reta naquele ponto, fica tranquilo porque a gente quer saber justamente o x ali, né? Qual ponto ou o y que seja naquele ponto, beleza? O que é o coeficiente angular? É a tangente daquele ângulo ali, beleza? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso falar que, não sei o que aconteceu aqui não, galera, olha só, eu posso falar que a tangente de θ, eu vou querer achar o x, vou querer achar esse x aqui, ó, vou querer achar esse x e esse y, não é isso que eu quero? Né? Eu vou chamar aqui de x e y não, vou chamar aqui sem muito problema aqui. Eu quero saber o x e o y em que isso vai ocorrer, beleza? Esse y', eu falei para vocês que é a derivada, seria a tangente daquele ângulo ali. A tangente de θ é o coeficiente angular daquela reta ali. Percebam que você saber a interpretação geométrica da derivada é um processo mais complexo que você precisa digerir melhor do que derivar em si, porque derivar em si é bem tranquilo. Então, olha só, a tangente de θ é igual a 2x menos 2. Perceberam isso aí? Tranquilo? Tá. Saiba que a tangente de θ é o coeficiente angular. Se o coeficiente angular, a gente está falando de derivada, beleza? Eu estou falando no ponto x, é justamente esse ponto aqui que a gente quer. Na verdade, a gente quer y, né? Que a questão está perguntando y. Ok, sem problema. Vamos achar o x, depois a gente acha o y, tá? Voltando aqui à nossa equaçãozinha, você tem que φ vezes seno de θ, beleza. Você sabe que φ seria a força de atrito e você sabe que é proporcional à força de contato que você tem, né? Qual é a constante de proporcionalidade? É que ele deu, que é o atrito cinético. Então, olha só, μ cinético vezes a normal. Como ele não tem movimento fora de xy,
como ele não tem movimento fora de x, y, ele não tem movimento em z, significa que o peso é igual a normal. Olha só como cada detalhe da questão é importante, né? Você tem aqui o seno de θ, isso é igual a força é y. Pela independência aqui que você tem dos eixos em x e y, a independência dos movimentos, você tem que... Eu vou utilizar só o meu EY aqui, né? É só isso aqui que eu preciso, que é 2, né? 2 e já está em SI aqui, né? Já está coordenado nas unidades que eu gosto, né? Já vai me dar Newton ali. Eu tenho Newton por Coulomb, 2 Newton por Coulomb, o meu EY aqui, ó. Meu EY é 2 Newton por Coulomb. Então, para eu calcular a força, seria Q, a carga, vezes o meu EY. Ok? Sem problema aqui. A gente tudo está trabalhando em módulo aqui sem muito problema. Bom, substituindo, a gente tem que raiz de 2 sobre 2 vezes a normal. Normal aqui vai ser a massa vezes a aceleração mesmo. Vai ser 2 vezes 10, sem muito problema. Vezes o seno de θ, que é justamente o que eu quero descobrir. Ok? Vai ser igual a carga, que é 5, vezes o meu EY, que é 2. Sem problema, galera. Olha só. Eu tenho que o meu seno de θ vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. E aí percebam aqui que o meu ângulo ele é agudo, né? O meu ângulo é agudo, com certeza. Todo ângulo que eu fizer ali vai ser agudo. Todos os coeficientes angulares que você tem a partir do meu vértice até o infinito, eles vão variando de 0 até infinito. Né? O meu ângulo ele vai variando de 0 até 90, ou seja, a tangente do meu ângulo vai variar de 0 até infinito, ok? Que é a nossa derivada, beleza? Conforme a gente vai aumentando x, esse tangente θ vai aumentando indefinidamente. Sem problema, galera. Olha só, a gente tem que o seno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2, e pela geometria do problema, você tem que θ é igual a π sobre 4, que é o famoso 45 graus, beleza? Daqui a gente conclui que a tangente de θ é igual a 1. E agora vai ficar mais claro para você o seguinte: se a tangente de θ é igual a 1, significa que o coeficiente angular daquela reta vale 1. Veja agora como a gente fecha aqui o problema, já encaminhando para o final, como a gente sabe que calcular a derivada é algo importante nesse problema, né? A gente calculou aqui a tangente de θ, interpretou a derivada como sendo a coeficiente angular daquele ângulo e a gente foi feliz, né? A gente foi feliz aqui. A gente agora substitui naquela equaçãozinha lá de cima e você tem que 2x vai ser igual a 3 sobre 2. Beleza? Sem problema. 2x é igual a 3 sobre 2, não, é igual a 3, né? Aqui eu já tinha colocado o x já, sem problema. O x vai ser igual a 3 meios. X vai ser igual a 3 sobre 2. Percebam aqui como que faz sentido. Olha só, o meu x ele é maior do que 1. Ele está depois do que 1 ali. Percebeu? Olha só que interessante, né? Aqui em metros, né? Percebam aqui, o x está depois do meu vértice 1. Olha só como é que faz sentido. A gente não encontrou um antes. A gente fez tudo para dar certo aqui. Não tem tudo para dar certo, não. A gente fez tudo certo, né? A gente fez tudo certo aqui. Beleza, o meu x é igual a 3 meios. O que eu preciso fazer agora? Calcular o meu y. Beleza? A gente sabe que y de 3 meios é o y onde eu quero naquele ponto lá, né? Vai ser igual a 3 meios ao quadrado, que é o famoso 9 quartos, menos 2 vezes esse cara aqui, que vai ser 3, mais 1. Beleza? Então eu tenho 9 quartos menos 2, isso aqui vai ser igual a 1 quarto. 1 quarto, que transformando para decimal, é igual a 0,25 metros. Galera, espero que vocês tenham gostado aí da questão. A gente vai começar essa sessão aqui no canal em que a gente vai resolver essas questões meio aleatórias que a gente vai pegando na internet aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tranquilo? Sigam lá o PR2. Não estou fazendo nenhum merchandising aqui para eles, mas é que o fórum é muito interessante mesmo, tá? PR2 e o Tutor Brasil também, os dois que eu acompanho direto aí.
beleza? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado. E é isso, sigam aí no canal, hein? Não esquece não, galera. Se inscrevam aí. Um abraço, tchau, tchau.